Olá, pessoal! Estamos aqui nessa live surpresa, inesperada, para a gente falar sobre o medo, né? Na verdade, a live deveria ter acontecido ontem, mas por motivos de força maior eu não consegui fazer, né? Porque estava um barulhão aqui de obra e hoje é feriado por aqui. E realmente, pessoal, eu não consegui dormir pensando nisso, né? Querendo fazer essa live, o quão importante esse tema é. Quão importante é a gente realmente perder o medo e ir em busca dos nossos sonhos. Oi, Ká, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Então, essa live é uma live surpresa, né? Até para mim, mas realmente eu senti um chamado muito grande para fazer essa live, para participar, porque realmente é um dos temas mais importantes, né? Quando a gente realmente cria a coragem necessária para ir em busca dos nossos sonhos, não existe empecilhos, não existe obstáculos para a gente conseguir. Então eu vou pedir para vocês enviarem essa live para os amigos de vocês, para que todos eles possam ir em busca dos próprios sonhos. Então quem puder participar, seja muito bem-vindo. Já compartilha, estou compartilhando aqui com as minhas seguidoras, para que essa live seja muito interessante. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga e terapeuta integrativa, coaching, taróloga. E ao longo da minha jornada, eu tive que me redescobrir, né? Eu tive que me reinventar muitas vezes. Então, para quem não conhece a minha história, durante muitos anos na minha vida eu mudei, né? Então, a primeira grande mudança que eu fiz foi ir trabalhar num navio de cruzeiros, né? Então, para poder trabalhar nesse navio, eu tive que fazer um curso em Londres de um mês sem falar inglês, né? Então, eu realmente me joguei nessa zona de desconforto, né? Me joguei de alma, de corpo e alma para fazer essa travessia, né? Olá, seja muito bem-vinda. E depois a grande mudança que eu fiz foi ter vindo morar na Alemanha, que também foi um grande desafio, né? Sem falar alemão, sem ter emprego, sem ter nada aqui, né? Então nós decidimos fazer essa travessia também. E novamente eu tive que me colocar numa zona de desconforto, né? Eu tive que lidar com esse medo da mudança e me joguei. E agora, pela terceira vez, eu vou fazer esse movimento de novo. Eu vou fazer uma grande mudança na minha vida. E com essa grande mudança, muitos medos, muitos desafios vieram à tona novamente. Então eu tive que aprender a lidar com esse desconforto todo, e com isso eu quero trazer para vocês esse meu aprendizado, né? Pessoal, dá um feedback para mim se vocês estão conseguindo me ouvir, se tá boa a conexão, para a gente dar andamento, né? Então, para eu conseguir fazer essa jornada de novamente fazer uma mudança muito grande na minha vida, eu tive que aprender a lidar com esse desconforto. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. E então, eu quis trazer para vocês essa mensagem: como mudar, o que fazer para sair desse medo da mudança, o que fazer para trazer uma nova vida para a gente, né? Então, muitas vezes a gente tem um anseio no nosso coração, o nosso coração vibra querendo uma mudança, mas a gente acaba se bloqueando por causa do medo. Tá, tudo bem com você, querida? Muito, muito obrigada pela sua presença, viu? Então a gente acaba se bloqueando por causa do medo. Oi, Sandrinha, seja bem-vinda. Então, nessa live eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que estão me ajudando muito a lidar com esse medo. Alguns ensinamentos para ajudar vocês a saírem também dessa indecisão, desse medo, desse desconforto e realmente irem em busca da vida que vocês merecem viver. Então, dito isso, pessoal, eu quero que vocês se conectem agora. Se vocês quiserem, podem fechar seus olhos nesse momento. Imagine a seguinte situação: se nada
se você não tivesse nenhum problema, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se não tivesse nada te impedindo de realizar os seus sonhos, que vida você escolheria viver? Né? Então responde aqui para mim, se nada te atrapalhasse, se dinheiro não fosse problema, se você já tivesse todos os recursos que você precisa, que vida você escolheria viver? Se conecta com o seu coração. Se não fosse esse monte de problema, empecilho que você coloca, que vida você escolheria viver? Quando a gente se conecta com isso, a gente sente esse chamado do nosso coração para talvez mudar alguma coisa na nossa vida, para talvez trazer mais sentido para a nossa vida, talvez fazer coisas que estejam mais conectadas com a vida que a gente realmente quer viver, a vida que realmente a gente quer escolher para a gente. Só que quando a gente se conecta com isso, imediatamente vem aquele monte de pensamento, mas isso não vai dar certo, isso é muito difícil, você nunca vai conseguir fazer isso, começa amanhã, não começa hoje. Vocês já sentiram isso? Quando vocês querem fazer alguma coisa de diferente na vida de vocês, vem aquele monte de pensamento dizendo, não faz hoje, não começa hoje, amanhã, né? Isso não vai dar certo, enfim. O que acontece, pessoal? Por que isso acontece com a gente? Então, nessa live eu quero te explicar por que acontece isso e eu quero te dar algumas dicas para você mudar tudo isso, para que você realmente tenha coragem de parar com esses pensamentos e realmente ir para a ação, buscar a vida que você sente. A Eliette está falando sinto, a Carola também falou sim. Então isso é muito comum, pessoal. Da mesma forma que acontece com vocês, também acontece comigo. Mesmo eu sendo terapeuta, mesmo eu tenho todo esse conhecimento, eu não estou imune a sentir isso. E agora que eu vou fazer essa grande mudança na minha vida, eu passei por esse mesmo processo. Só que a única diferença é que eu me tornei consciente desses pensamentos e segui esse passo a passo que eu vou dar para vocês para realmente ultrapassar essas limitações. Então vamos lá, pessoal. Por que acontecem esses pensamentos? Então, vamos lá, quando você se conecta à vida que você quer viver, quando você se conecta com aquilo que você quer fazer da sua vida, vem esses pensamentos sabotadores. Não faça isso, não vai dar certo. A Josi está falando a verdade, Mara, esses pensamentos acontecem para todos nós, né, Josi? Inclusive a Josi aqui maravilhosa, é uma psicóloga super renomada aqui na Alemanha e ela também provavelmente passa por isso. Então, pessoal, como que a gente faz para primeiro entender o porquê desse mecanismo, né? Imagine o seguinte, o nosso cérebro, pessoal, ele é programado para viver no piloto automático. Então, por que isso acontece, né? Olha só, imagina o seguinte, você tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Olha que loucura! Nós temos mais de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Então, imagina o seguinte, se todos esses pensamentos fossem conscientes, imagina como que a gente ficaria louca, exausta de pensar tudo isso, né, conscientemente. Então, imagina o seguinte, que o seu corpo tivesse que pensar, não, agora você vai respirar, não, agora você vai fazer a digestão, não, agora você vai fazer o fluxo do intestino, né? Imagina que se todos esses processos do nosso corpo, todos os nossos pensamentos fossem totalmente conscientes, a gente não conseguiria realizar nada na nossa vida. Nós teríamos que nós ficaríamos exaustos, né? Só de ter que ficar pensando tudo isso. A Josi falou, passos muito, Mari. E é verdade, né, Jo? Não importa quanto mais conhecimento a gente tem, a gente também passa por isso. A única diferença é que talvez a gente tenha algumas outras ferramentas para identificar e começar a mudar. Mas mesmo assim, como terapeutas, também temos os nossos pontos cegos, né? Então, por isso que como terapeutas também temos que buscar ajuda de um profissional na área, né? Então, vamos lá. Então, imagina que você tem esses 60, 70 mil pensamentos por dia,
Só que esses pensamentos, eles são inconscientes. Então, o seu cérebro, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de rotina, ele gosta de coisas que ele possa controlar, que ele possa te deixar no piloto automático para economizar essa energia. Então imagina, quando você quer fazer uma mudança, o que acontece? O seu cérebro, ele quer manter a previsibilidade, ele quer manter o piloto automático, ele quer economizar energia. Então ele vai tentar fazer o possível para que você não mude nada, para que você mantenha o mesmo script, para que você mantenha os mesmos pensamentos. Então o que acontece, pessoal? Então, nós temos de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia, e desse número absurdo de pensamentos, 90% dos nossos pensamentos é igual ao pensamento de ontem. Então, 90% dos seus pensamentos é o igual de ontem, de anteontem, de anteontem. Então, nós estamos sempre repetindo os mesmos pensamentos. Por quê? Porque é uma forma do nosso cérebro manter a previsibilidade, manter a constância e economizar energia. Então, quando a gente tem sempre os mesmos pensamentos, o que vai acontecer com a gente? Tendo os mesmos pensamentos, a gente vai ter sempre as mesmas escolhas. Tendo sempre as mesmas escolhas, a gente vai ter sempre os mesmos comportamentos. Tendo os mesmos comportamentos, a gente vai ter sempre as mesmas experiências. Então, pessoal, quando você está tendo os mesmos pensamentos todos os dias, isso vai te fazer ter sempre as mesmas escolhas, ter sempre os mesmos comportamentos, ter sempre as mesmas experiências, ter sempre as mesmas emoções. Isso se torna um ciclo, pessoal. Então, a gente fica presa nesse ciclo de ter os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, as mesmas experiências e as mesmas emoções. E dentro desse ciclo, a gente se sente segura, porque é uma coisa que é previsível, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E isso vai nos levar a uma falsa sensação de segurança. Só que, ao mesmo tempo, dentro do nosso coração tem aquele anseio, tem aquela vontade de mudar, tem aquela vontade de ter uma vida diferente, tem aquela ânsia de lutar pelos nossos sonhos e ir em busca do que a gente realmente quer. Só que quando o nosso coração vem com esse desejo, a nossa mente, ela quer abafar, né? Ela quer manter a mesma previsibilidade, né? Então, o que acontece, pessoal? Quando você começa a ter esses desejos do seu coração, você se coloca num vazio, né? Vamos colocar assim. Então, aqui tá quem você é hoje, com os mesmos pensamentos todos os dias, mesmas emoções, mesmas escolhas. E aqui é quem você quer se tornar. Quem é essa pessoa bem-sucedida, ou quem é essa pessoa que tem um relacionamento maravilhoso, quem é essa pessoa que quer mudar de país, quem é essa pessoa que quer aprender coisas novas. Só que entre essas duas pessoas existe um vazio, existe uma zona de desconforto, existe um espaço de imprevisibilidade, de incerteza. E toda vez para você fazer esse movimento dessa pessoa aqui para essa pessoa que você quer se tornar, você vai ter que pisar nesse espaço de imprevisibilidade, de incerteza. E quando você dá o primeiro passo em direção a esse vazio, o seu cérebro já liga o alerta, né? Opa, peraí, tá vindo uma ideia diferente. Essa ideia vai levar a novas escolhas, a novos comportamentos, a novas experiências. Opa, talvez isso seja perigoso. Porque entenda uma coisa, pessoal, o nosso cérebro ele é programado para sobrevivência. Ele é programado para ficar no seguro. Então, quando ele enxerga uma coisa nova, ele sente assim, opa, peraí, isso é perigoso. Vamos enviar um pensamento para que ela mude de ideia.
Vamos enviar uma sensação no corpo dela para que ela se sinta agoniada, desconfortável. A Thaís falando, sempre aprendendo tanto com você. Ah, gratidão, tá? Gratidão. Eu peço para quem está entrando agora, se puder compartilhar com as suas amigas, para que essa live, essa mensagem de mudanças chegue a mais pessoas, para que mais mulheres possam assumir o poder da própria vida. Então, pessoal, vamos lá. Entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que você quer ser, existe esse vazio. E à medida que a gente tem que dar esse primeiro passo em direção a esse vazio para poder se tornar a pessoa que a gente quer, o nosso cérebro entra em alarme, né? Meu Deus, perigoso, perigo, perigo. Ela quer mudar, ela quer correr riscos. E o nosso cérebro, ele entende o risco como algo perigoso que vai pôr em risco a nossa saúde. Então ele começa a enviar mensagens para o seu cérebro, para a sua mente, falando assim: olha, começa amanhã. Você nunca vai conseguir fazer isso, você é uma fracassada, você não vai dar certo, isso que você está pensando nunca vai acontecer. E aí isso começa a trazer esse desconforto para o nosso corpo. A gente vai sentindo que, ai meu Deus, será que é isso mesmo? E esse desconforto faz a gente pensar que é errado o que a gente quer, que a gente está cometendo um erro de sair dessa zona que é confortável, que é conhecida, e nos arriscar em algo novo, porque a gente sente essa sensação desconfortável no nosso corpo. Mas o novo não é que ele é inseguro, né? Não é que o novo é difícil, é complicado. Na verdade, o novo, ele nos traz aprendizados, mas muitas vezes a gente entende isso como perigo, né? Oi, Elaine, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Como atravessar, né, esse vazio do desconforto entre a pessoa que a gente é hoje e a pessoa que a gente quer se tornar? Primeiro, você vai ter que dar esse passo. E quando você dá esse primeiro passo, a sua mente vai começar a falar todos esses pensamentos, todas essas desculpas. E você precisa se tornar consciente desses pensamentos. Então, o primeiro passo para realmente você enfrentar os seus medos e ir em busca daquilo que você sonha é você ter uma imagem muito clara da pessoa que você quer se tornar. Você tem que ter uma imagem muito clara, mesmo que você não saiba como ainda, mesmo que você não saiba como você vai fazer isso, quais passos você tem que dar, mas tenha uma imagem muito clara e tenha uma imagem muito clara do porquê que você quer isso, por que isso é importante para você, o que você vai ganhar quando você conseguir isso. Quando você tem essa visão muito clara aqui, você vai conseguir ressignificar esses pensamentos sabotadores que vêm à sua mente. Então, por exemplo, quando você quer mudar de país, né? Por exemplo, você quer mudar de país, entenda o que você vai ganhar nesse novo país. Começa a visualizar a sua vida, começa a criar uma realidade daquilo que você quer viver. Quando você projeta a sua mente para viver o seu futuro antes mesmo dele acontecer, você está mudando as suas conexões neurais, você está mudando as conexões dentro do seu cérebro, você está criando uma nova conexão neural. E dentro desse processo é aquilo que a gente falou, novos pensamentos vão nos levar a novas escolhas. Novas escolhas vão nos levar a novas experiências. Novas experiências vão nos levar a novas emoções. Então, primeiro de tudo, quando você quer fazer essa travessia aqui, tenha muito claro aquilo que você quer viver. Tenha muito claro o porquê que você quer isso, o que você ganha nessa nova vida. E toda vez que o seu cérebro te disser que você não pode, que esse pensamento não vai dar certo, você precisa se tornar consciente do que você ganha fazendo essa travessia.
Você tem que criar essas novas conexões para que você possa fortalecer a sua decisão. Entenda uma coisa, para você fazer essa travessia entre o que você é hoje e entre o que você quer viver, você vai ter que tomar essa decisão. E quando a gente toma uma decisão dentro do nosso coração e a gente não permite que nada nem ninguém abale essa decisão, que a gente fala, não, essa é a minha decisão, eu preciso queimar as pontes que eu já atravessei, sabe? Porque quando a gente fica assim, ah, não, mas se não der certo, e se não der certo, e se não der certo, não vai dar certo mesmo, né, pessoal? A gente precisa dizer assim, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer isso dar certo, porque eu acredito nisso, porque eu sou capaz de me visualizar onde eu quero chegar, eu sou capaz de me conectar com esse novo eu que eu quero transformar. A Carola tá falando, joga o chapéu do outro lado do muro. É isso, né, cara? É você tomar essa decisão com todo o seu coração, com toda a sua alma e dar os passos necessários. Então, aqui eu já te falei 2 passos, né? Primeiro, tomar essa decisão. Segundo, ter essa imagem muito clara do que você quer, né? O que você ganha fazendo essa travessia. E aí você vai começar a questionar os seus pensamentos, né? Porque a sua mente vai dizer isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, e você começa a se conectar com a vida que você quer e não com a vida que você não quer. Porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente tomou uma decisão, mas a gente não está segura. E aí a nossa mente começa a falar, não, isso não vai dar certo, isso é uma loucura, você está fazendo besteira. E aí, em vez de a gente se conectar nos nossos sonhos, naquilo que a gente quer viver, a gente se conecta no medo. A gente fica paralisado no medo. A gente fica ouvindo a nossa mente e fica acreditando naquelas histórias. Então, em vez de vibrar na vida que a gente quer viver, na mudança que a gente quer fazer na nossa vida e visualizar e sentir aquilo como se já tivesse acontecido, para criar novas conexões cerebrais, para criar novos pensamentos, novas escolhas, novas experiências, novos comportamentos, novas emoções. Não, a gente fica vibrando no medo, fica escolhendo aquilo que a gente não quer, ao invés de escolher aquilo que a gente quer. Então, para fazer esse processo, esse desafio, você vai ter que ser uma nova pessoa. E por que dói tanto, pessoal? E por que é tão difícil? Porque literalmente, para você se tornar essa outra pessoa, a pessoa antiga vai morrer, né? Então, o nosso ego não quer essa morte, né? Porque à medida que você começa a ter novos pensamentos, novas atitudes, novos comportamentos, novas experiências, você vai matando aquela antiga pessoa que você foi, né? Então, o nosso ego, ele não quer ser diluído, ele não quer ser dissolvido, ele quer permanecer no seguro, no conhecido. Então, ele vai tentar de todas as formas se manter, né? Então, quando a gente tem que se tornar essa nova pessoa, a gente vai aos poucos matando a pessoa que um dia a gente foi. E isso é maravilhoso, né, pessoal? Porque nesse processo de ir em busca dos seus sonhos, você vai ter que literalmente se tornar uma nova pessoa, mudando os seus pensamentos, né? Então, deixa eu ver aqui, eu até anotei algumas coisas para mim não me perder, que esse é um assunto muito importante, né? Então, nesse momento, pessoal, quando o seu cérebro começa a te dar essas desculpas, esses pensamentos, você tem que verdadeiramente escolher, né? Então, nessa hora que a gente dá o primeiro passo nesse vazio, nesse desconhecido, a nossa vontade é voltar para o seguro, para o conhecido e deixar os nossos sonhos de lado. Mas até quando, pessoal? Até quando? Eu vou ver aqui a Carola falou. Live espetacular, gratidão, Mário, pelo seu compartilhar. Eu que agradeço a sua presença aqui. Então, pessoal, até quando que a gente vai continuar matando os nossos sonhos para permanecer nessa falsa segurança
que a gente pensa que a gente tem? Até quando você vai abrir mão da vida que você merece viver, da vida que você pode viver para permanecer em segurança? Então, pessoal, para a gente fazer essa travessia, você tem que tomar uma decisão e você vai ter que escolher enfrentar esse desconforto, enfrentar esses pensamentos e começar a gerar novos pensamentos. Então, toda vez que a sua mente trazer uma má interpretação, trazer uma visão catastrófica, você precisa questionar essa visão e acolher. O que significa isso, acolher? Acolhe a sua mente, o seu pensamento e entenda que ele só está querendo te proteger. Então, quando sua mente vier com uma ideia, não começa hoje, começa amanhã, você fala assim para sua mente: obrigada, mente. Eu sei que você só quer me proteger, mas hoje eu escolho ter a vida dos meus sonhos. Hoje eu escolho ir dar mais um passinho em direção àquilo que eu quero viver. O maior obstáculo somos nós mesmos, né? É isso, Carola, somos nossos grandes desafios, né? Nós somos nossas piores inimigas, né? Então, quando a gente entende isso, consegue acolher a nossa mente como alguém que só quer nos proteger, mas que a gente assume o comando. Você precisa escolher entre essa nova vida e entre essa a antiga vida, né? Entre permanecer no lugar que você está. Então a gente tem que tomar essa decisão e fazer essa travessia. Então, quando a gente tem uma imagem muito clara daquilo que a gente quer, a gente tem um norte, a gente tem uma energia que nos move em direção a tudo isso. Nós temos que o poder de questionar esses pensamentos que sempre vão vir e sempre vão fazer a gente querer voltar para o seguro. Mas eu te garanto, pessoal, não é o mais seguro, é o mais confortável, porque você já conhece, é o mais familiar. Então, quando a gente consegue dar essa vazão para aquilo que a gente realmente quer viver, a gente ganha essa força e esse poder. E à medida que a gente vai caminhando dentro desse vazio, tudo vai ficando mais fácil, pessoal. Quanto mais a gente caminha dentro desse vazio e dentro dessa imprevisibilidade, e a gente se sente tranquilo com essa imprevisibilidade, com essa incerteza, porque a gente confia na nossa própria capacidade e naquilo que a gente projetou para a nossa vida, a gente vai ganhando força e cada vez mais o nosso sonho vai ficando forte, seguro, estável, porque a gente está caminhando nessa direção, né? Então, queime as pontes, vá em frente, né? Tenha uma imagem muito clara do que você quer. Você vai ter que lidar com esse desconforto, vai ter que ressignificar os seus pensamentos. E se você precisar de ajuda nesse processo, conta comigo, tá bom? Você não tá sozinha nessa jornada. Quando você tem alguém para segurar a sua mão, a gente tem muito mais força e muito mais velocidade. Porque às vezes quando a gente fica tentando encontrar o caminho sozinha, a gente bate muita cabeça, a gente se perde no caminho. Então, se você tem alguém para te orientar e te mostrar o caminho, a gente vai com muito mais facilidade. Entenda o seguinte, que esse nível que você se encontra hoje é o seu teto, é aquilo que você estipulou como seguro. Então, a partir do momento que você vai para o próximo nível, você transforma esse próximo nível em seguro também. Então, na verdade, o pior que pode acontecer é você permanecer onde você está, porque isso já é o seu máximo, é o seu potencial máximo nesse momento. Então, para você crescer, você vai ter que ir para esse desconforto, você vai ter que enfrentar tudo isso e continuar caminhando. Conta comigo, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostaram, compartilhe com as suas amigas para que elas também tenham a coragem necessária de ir em busca do desconhecido, de ir em busca dos próprios sonhos. Porque é como o Tony Robbins fala, né? Sua qualidade de vida é proporcional à quantidade de incerteza que você é capaz de lidar. Então, quanto mais incerteza você conseguir lidar sem perder sua qualidade de vida, melhor, né? Então, quanto mais você conseguir lidar com essa incerteza sem deixar isso abalar na sua qualidade de vida, sem deixar isso trazer ansiedade para você, confiando na sua própria capacidade, confiando naquilo que
que Deus, que o universo colocou no seu coração, porque se você tá com esse desejo no seu coração, se você sente que esse é o seu caminho, que isso está conectado com a sua alma, vá em frente. Não espere a dor, a crise para te fazer despertar, porque infelizmente, pessoal, a gente só muda quando tem uma doença, quando está em crise, quando está com algum problema. Então não espere isso acontecer para mudar, para seguir o seu coração. Sabe, eu tô aqui para te mostrar que pode ser mais fácil, pode ser mais leve, que você não precisa ir através do caminho da dor, que você pode ir através do caminho da sua escolha, da sua decisão, de você tomar o seu poder nas suas mãos, né? Deixa eu ver o que a Carol falou aqui. Eu por muito tempo coloquei o pezinho no rumo de realizar meus sonhos e aí me sabotava. Mas 1 ano e pouquinho decidi, é desafiador, porém sinto que minha verdade é que chegarei longe. Claro que vai, meu amor, vai sim. E hoje, quanto com a Mari, tenho certeza que chegarei onde quero. Vai sim, já é seu, meu amor. É só a gente acreditar. É isso que eu falo para vocês. A gente precisa ir pelo amor, né? A gente não precisa esperar que a dor, que a doença, que o trauma, que o problema, que a briga aconteça para realmente a gente ter a coragem de mudar, né? Porque geralmente a gente espera chegar nesse momento, não, agora chega, agora eu não aguento mais, agora eu não tenho mais forças. A gente espera o burnout, o esgotamento, para aí então perceber que a gente tem que mudar. Mas eu tô aqui para te dizer que existe um caminho mais simples, mais fácil e que você pode, que você merece, que você consegue ir por esse caminho, tá bom? Gratidão por todos, gratidão pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima.